pessoal, estamos no ar com Você com Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a VMC News, para trazer para você, profissional de mercado, investidor e telespectador aqui da casa, as melhores mentes do mercado, as pessoas que fazem o mercado financeiro brasileiro acontecer, para um bate-papo leve, mas sempre com aquela consideração que você não pode deixar passar, o que você tem que se atualizar, quais são as novidades, o que está na fronteira do conhecimento no mercado. E para bater um papo com vocês hoje, nós temos aqui a participação de Murilo Leles, CEO da Leles e Magalhães Advogados, para bater um papo sobre as aplicações de inteligência artificial, uma tendência que a gente tem trazido aqui para discussão no programa, mas na área jurídica, e como ver isso como negócios, como vocês já estão acostumados aqui no nosso dia a dia. Murilo, é um prazer recebê-lo aqui. É isso, Felipe. Eu que te agradeço aí pelo convite e pelo espaço. Vamos bater papo aqui. O desafio é tentar contribuir com alguma coisa. Eu queria começar, a gente estava batendo um papo aqui nos bastidores, né? E eu queria começar com uma perguntinha que abre aí algumas janelas. De onde veio essa ideia de trazer ponte entre tecnologia e direito? Você é uma pessoa gabaritada e, sobretudo, que tem uma história bastante peculiar, bastante particular para trazer a introdução a esse tema. Temos. A minha carreira é extremamente linear, né? Então, eu sempre comecei e terminei fazendo a mesma coisa. Então, eu comecei com teologia, né? Estudando teologia. E aí, minha próxima linha de estudos, né, eu fui para a área de análise de sistemas, e aí por conta de alguns projetos que nós desenvolvemos nessa área, aí eu acabei tendo muito contato com a área jurídica, a virtualização da justiça, né, isso lá em idos de 2001 a 2004, quando começou ali aquela discussão de virtualização, eu me apaixonei pelo direito, acabei entrando na faculdade, cursando, e aí finalmente entramos na área jurídica, né? E aí o foco sempre foi o tributário. E aí eu sempre ficava me perguntando, porque eu sou extremamente preguiçoso. Então, se eu tenho que copiar e colar alguma coisa 2 vezes, eu crio um robô para fazer aquilo, né? E aí a gente foi evoluindo até o ponto onde hoje a gente já tem N atividades no escritório que a gente já desenvolve com inteligência artificial. Na estrutura no escritório de vocês, quais você comentou do tributário, quais áreas vocês olham lá no escritório e, naturalmente, como você vai puxando o uso desses robôs da inteligência artificial para o dia a dia de vocês? Tem uma parte que é robotizada e tem outra parte que entra efetivamente a inteligência artificial, né? Então, assim, a gente pega por exemplo, eu pego a empresa A, né? A ferramenta ela consegue fazer a análise de qual é a atividade, qual é o público daquela empresa. A ferramenta está o tempo todo mapeando quais são as teses tributárias que estão em vigor no Brasil, em discussão. Então, hoje, se alguém entra com uma tese nova lá no Pará, amanhã o sistema captura e eu verifico se aquela tese ela faz parte do nosso banco ou não. E eu consigo também analisar qual é a curva de tendência, se aquela tese ela vai ser vitoriosa aos contribuintes nos tribunais superiores. E aí, com isso, ela me entrega os cálculos do que a empresa tem a recuperar. Então, a ideia foi economia de tempo no approach comercial a priori, né? Porque na primeira reunião eu já digo para o cliente, olha, você entrou com X processos, o seu segmento cabe mais X processos, então você tem Y de oportunidades. Essas oportunidades geram para você em 90 dias X milhões no caixa, nos próximos 2 anos, com essa curva de tendência aqui, se a ferramenta tiver analisado correto, entra mais tanto no caixa, e aí o que eu chamo de a poupança do bisneto, né, que são ações de longo prazo, e aí essas ações aqui tem X milhões e entra no caixa. Né? E aí, daí a gente não parou. Então, hoje a gente já tem ferramentas desenvolvidas para análise de documento, peticionamento, para fazer curva de tendência de alguns segmentos, esse do tributário. E aí, na parte de M&A, a gente percebe que uma grande dor do mercado, Felipe,
é a integração de sistemas, né? E aí a gente acabou extrapolando um pouco a atividade jurídica. Por quê? Porque hoje, se você vai construir uma API para pegar se você, um fundo faz aquisição de uma empresa, até esse fundo pegar o sistema de balcão e integrar com o SAP do fundo, isso aí é 1 ano e meio, 2 anos de projeto, né? E aí o que a gente descobriu? Se eu pego esses 2 bancos de dados, estruturo um data lake, entendo qual é a coincidência de informações, faço a leitura, a interpretação e devolvo o deployment disso em cada sistema, eu mantenho 2 sistemas com o mesmo nível de informação e a integração acontece em 60 dias. E ter que deixar o primeiro sistema ativo é muito mais barato do que a dor de cabeça de demorar 2 anos para integrar. Mas muito mais. Porque em 2 anos você já quer ter reestruturado o negócio e fechado um outro deal, né? E esse é uma atividade que gera 0 valor para o mercado de M&A. Né? Então esse é um produto que a gente está desenvolvendo ainda, mas a gente já está conseguindo ter bastante êxito. Vocês têm como clientes também bastante desses fundos olhando esse segmento? Como é que é o perfil? Quem geralmente busca vocês como clientes? Tá. Assim, a gente tem uma boa penetração no mercado aéreo. Então, basicamente, 50% do mercado aéreo internacional é atendido pelo nosso escritório. A gente tem um approach muito bom com multinacionais, né? Mas, assim, eu brinco que a gente não faz acepção de companhias, né? Então, mas o nosso foco são empresas lucro real e lucro presumido, né, que faturam acima de 35 milhões, que a gente está dizendo que há uma grande aderência a gente consegue gerar valor com as manobras tributárias, né? E a questão do M&A, primeiro surgiu assim, um M&A entre 2 clientes da nossa base, né, onde a gente aproximou os 2, entendeu que os 2 juntos tinham muito mais valor do que separados, e aí entramos no raio da integração de sistemas. E aí a gente colocou a nossa equipe para pensar no que fazer ali, e aí o nosso time de cientistas de dados, eles analisaram e falaram, não, mas dá para fazer. E aí a gente fez, fomos exitosos, e aí a gente está envelopando isso para escalar isso como um produto de mercado mesmo, para oferecer para os fundos, oferecer para as casas de M&A, né? Sim, não, pode ter certeza, essa é uma dor, não só para as casas de M&A, mas eu acho que até uma dor maior para companhias que têm as suas áreas de M&A, e aí você faz as aquisições estratégicas, tem que ficar integrando com o seu sistema. Isso aí tem muito, pode ficar tranquilo, tem muito mercado aí, muita dor de cabeça para tirar. Tem, aí a integração de pessoas a gente deixa com o CEO da companhia. Isso aí não tem jeito. Isso aí não tem jeito. Esse é o eterno desafio. Mas aí essa parte de sistemas a gente está entendendo que a gente consegue agregar bastante valor. E a inteligência artificial cabe em tudo, né? Então, e nessa de cabe em tudo, deixa eu trazer aquelas perguntinhas polêmicas, né? Pois isso vai enxugar estações de trabalho para profissionais do direito, o uso da inteligência artificial lá dentro do direito? Felipe, invariavelmente sim. Eu gosto dessas respostas. Assim. Se você pergunta, o cara não vai titubear. Fala, não, vai mesmo, vai tirar. Isso é ótimo. E eu digo mais, não é a inteligência artificial que vai tirar um emprego do advogado. É o advogado que utiliza a inteligência artificial que vai tomar o emprego do advogado que nem quem não utiliza. Porque a função do advogado, eu entendo a advocacia, que ele é o profissional que ele tem o dever de restabelecer o bom senso. E isso uma ferramenta nunca vai conseguir fazer. Porque isso envolve muito mais do que a aplicação da lei. Eu falo que é o seguinte, você quer saber o que a lei diz sobre um determinado tema? Verifica no bom senso. O que deveria ser feito naquela situação? Olha, nessa situação eu acho que o bom senso diz que deveria ser feito isso. Pode dar uma gugada que tem uma lei determinando que aquilo é o que deveria ser feito. Então, a aplicação do direito é muito mais do que a lei. É eu entender qual é o sentimento.
Qual é o objetivo das partes? O que mais os aproxima do que os afasta? Então uma ferramenta nunca vai conseguir fazer isso. Então aonde a gente ganha performance utilizando inteligência artificial? Leitura de lei, interpretação legislativa, interpretação de documentos, porque é muito repetitivo essas análises. Eu acho assim um desperdício eu pegar um ser humano que tem uma centelha divina da criatividade, deixar ele 2, 3, 4, 5, 6 horas lendo um documento só para verificar se o documento que foi para outra parte voltou igual. Hoje, com um clique, a gente faz essa análise. E aí, sobra tempo para quê? Sobra tempo para você estudar coisas novas, sobra tempo para você pensar em soluções novas para o cliente, sobra tempo para você investir na sua família, no seu casamento, nos seus desejos pessoais, sobra tempo para você poder viajar. E aí, quando é que o advogado é essencial? Quando ele tem que agregar valor às relações, quando ele tem que imprimir estratégia nas relações. E aí a inteligência artificial me imune de uma série de informações e de análises que um ser humano não conseguiria fazer. Ele pega, lê aquele resumo e entra a centelha divina, que é a criatividade. E ele diz, olha, com base em todo esse cenário, eu imagino que o melhor para você é a gente seguir por esse caminho. Né? Então eu acredito que o futuro da advocacia, não só da advocacia, como todas as demais profissões, ousadamente, né, eu imagino que a gente vá perseguir esse caminho aí. E vocês conseguem sim, você comentou de um ganho de escala muito interessante, e é, por exemplo, a validação de 2 documentos. Você tem o input estruturado, o output estruturado também. Você já consegue usar, por exemplo, para compilar casos. Então, você quer verificar uma jurisprudência. Uma coisa é você estar limitado aonde a sua memória e sua pesquisa alcançam, e outra coisa é usar esses instrumentos para fazer a varredura de casos passados. Esse tipo de aplicação já é existente no mercado? Já. Porque o que acontece, Felipe? A inteligência artificial, eu acho que esse nome nem seria o nome mais correto para ser utilizado. Porque inteligência artificial é econometria. Então eu olho para o passado e, com base no comportamento do passado, se esse comportamento permanecer próximo ou se houver pequenos desvios, eu consigo prever o futuro, né? E assim, não é só eu analisar a jurisprudência do passado. Como hoje você tem ferramentas de LLM que conseguem mensurar o sentimento, eu consigo, inclusive, ter uma percepção se essa jurisprudência ela vai ter alteração. Então, com base numa série de outras decisões monocráticas, com base numa série de comportamentos que estão havendo, com base nas tendências e discussões nas redes sociais, né? Então, tudo isso jogado lá dentro do Data Lake que a gente desenvolveu, então eu consigo ter curvas de tendência. Né? Então, assim, hoje, pelo menos, porque, assim, o que a gente utiliza no escritório, fomos nós mesmos que desenvolvemos. Então, com um ferramental que nós temos hoje, eu não consigo ter um Waze que diz assim, olha, é isso. Mas eu tenho uma bússola. É por aqui, há uma tendência muito forte de que esse determinado tema aqui vai ter essa decisão aqui. Né? Então, isso já é utilizado e a tendência é melhorar cada vez mais, né? E na produção, então, elaboração de autos, elaboração de contratos, você consegue gerar bons outputs aí também? Ou ainda é muito restrito à absorção da informação, você não consegue tanto criar novos materiais a partir dessas tecnologias? Não, de forma alguma. O grande desafio, a maioria das pessoas tiveram contato com a inteligência artificial, com o ChatGPT, né? E qual que é o problema do GPT? Aquilo ali é um mar aberto e ele te traz uma série de informações que, assim, é muito bom para a gente brincar, é muito bom para a gente até trazer alguma coisa informativa, mas no âmbito técnico não.
Mas aí o que a gente faz? Agora, quando você monta uma estrutura de um data lake estruturado, e você diz para a ferramenta, olha, você só vai pesquisar isso. E você elimina dela o poder de pegar 2 temas e criar um terceiro, né? Então você limita qual é a linha de raciocínio. Então assim, eu não quero que você crie nada. Você vai usar o generativo só para ler e interpretar de forma resumida. Aí você consegue ter um nível de segurança abissal para fazer análise de documentos, análise de contrato, desenvolvimento de petições, desenvolvimento de opiniões legais. E aí um detalhe, eu não estou usando a internet. Eu estou usando base de dados do meu escritório. Então eu estou usando a base de dados do que foi desenvolvido pelos nossos advogados. Eu evito, inclusive, o bias de outros profissionais. Então, a gente conseguiu fazer isso, né? Ainda não está pronto, mas a parte de análise de documentos, análise de processo. Então, por exemplo, eu estava vindo para cá, eu precisei analisar um processo criminal tributário de um cliente de 2.500 páginas, né? Eu vim no Uber, eu analisei no Uber. Então eu peguei o documento, subi o documento, ele demorou uns 6, 7 minutos para processar, finalizou o processamento, ele me trouxe um resumo. Então, com base nisso, eu já liguei para o cliente e falei para ele, seu caso, a gente vai resolver assim, 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 assado, a gente vai propor isso, 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 isso e isso. O que, se fosse para a gente fazer do modelo tradicional, seria aí um dia de trabalho perdido só em leitura. Para responder o processo, sim. Aí não tem como fugir do hard work. Mas para emitir uma opinião, um aconselhamento, o ganho de performance é um negócio absurdo. A gente tem um problema, você trouxe um ponto... A gente trouxe alguns pontos interessantíssimos. Primeiro, inteligência artificial e econometria. Sim. Essa é uma coisa, raro de encontrar essa sobriedade, e isso não é pejorativo, muito pelo contrário. É uma ciência que a gente já tem desenvolvido, pelo menos razoavelmente bem nas últimas 4 décadas. A gente podia não conseguir, só que na época, você vai concordar comigo, há 20 anos, data mining era mal visto. Hoje em dia, você colocar toda a base de dados da internet e deixar o modelo rodando sem supervisão é aplaudido, né? E aí você tem um problema gravíssimo que você trouxe bem. Esse algoritmo, quando lançado na internet, ele vai fazer varreduras e dar muitas vezes pesos iguais a fontes não igualmente boas e acaba jogando lixo para dentro do modelo. Exatamente. Então, você construir o seu próprio data lake para treinar, você consegue controlar a qualidade do que entra. Se garbage in, garbage out. Se você está jogando lixo sem saber, você está piorando sua análise lá na ponta. Um exemplo claro disso para o mercado, a Bloomberg. A Bloomberg pegou o generativo do GPT e falou, olha, a única coisa que você vai analisar é a minha base de dados. Você não vai sair da minha base de dados. Você não vai fazer invenção ou interpretação de nada. Você só vai desenvolver resumos do que eu já tenho. Hoje é uma ferramenta que cada monitor custa alguns $1.000 por mês, né? Então, isso era um negócio que era impensado há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, né? E hoje é o seguinte, tem uma pesquisa, se não me falha a memória, quem fez foi o Gartner. Então, assim, empresas que no seu site tem a menção, acima de 200 vezes a menção análise de dados. Essas empresas estão na Forbes 500. Empresas que têm abaixo de 150 são multinacionais. Empresas que têm abaixo de 50 são empresas que estão fadadas a um insucesso. Então, esse data mining, hoje, não é uma questão mais de necessidade, é uma questão de sobrevivência. E a gente entender o que está por trás, não ouvir só a onda, é justamente fundamental para a gente usar isso
para a gente usar isso com qualidade. E falando em entender o que está por trás e fugir da discussão superficial da onda, você tem uma bagagem interessantíssima justamente em direito tributário. E a gente vem no meio de discussões relevantes sobre modelo tributário, né? Tendo esse convívio, né, e assistindo, acompanhando as empresas na discussão dos modelos tributários, especialmente aqui no Brasil, a gente, primeiro, quão difícil é se organizar tributariamente no Brasil? E segundo, se a gente vai conseguir melhorar essa estrutura, essa forma de pensar a tributação no Brasil? Olha, para resumir o que é o manicômio tributário numa frase de alguém que é muito respeitado, que é o professor Ives Gandra Martins, ele diz que não é que os contribuintes não querem pagar imposto, é que eles não entendem a legislação tributária. Isso é um fato. A legislação tributária hoje ela é feita para não ser entendida. O desafio, né, o Doing Business já cita isso N vezes, né? O custo da gestão tributária brasileira é um negócio absurdo, né? A cada 3 horas, segundo o IBET, surge uma nova normativa tributária no Brasil. Então, é impossível você fazer uma gestão minimamente eficiente sem o uso de uma ferramenta que fica o tempo todo fazendo essa análise. Eu vejo com bons olhos o esforço de nós termos uma reforma tributária. Só que, por outro lado, eu tenho uma grande preocupação, porque o que acontece, Felipe? E isso foge dos olhares de quem não é do meio, né? A legislação tributária, a estrutura constitucional tributária brasileira, ela é globalmente elogiada. O problema é que o legislativo não faz o papel dele e o executivo abusa do papel que tem. Então a gente tem mais um ambiente de excesso de mau uso da legislação e uma criatividade monstruosa para inventar novas jabuticabas, para aumentar a carga tributária, e a gente vê uma preocupação muito grande na arrecadação e uma preocupação muito pequena na eficiência. Então, a reforma tributária, vai diminuir a sopa de letrinhas. Vai, isso é positivo. Mas vai aumentar a carga tributária para praticamente todos os setores. E tem N estudos no mundo inteiro. Aumentou a carga tributária, você diminui a arrecadação e você freia a economia. Aí eu vou fugir de onde eu conheço, né? Economia, finanças, aí é contigo, não é comigo. Mas eu vejo assim, eu gosto da iniciativa. Inovar para mim sempre vai ser um assunto muito apetecível, mas a forma como está sendo feita, isso tem me preocupado bastante. E você comentou sobre naturalmente a criatividade, mas como essas zonas se interrelacionam? Você comentou sobre a estrutura jurídica a ser elogiada, mas está à mercê da eventualmente falta de atuação do legislativo e excesso de atuação do executivo. Como esses poderes estão se relacionando nessa construção e como isso afeta o uso da lei, especialmente do ponto de vista tributário? Olha, essa é a pergunta de $1 milhão. A gente está aqui fazendo perguntas difíceis. Eu vou tentar arranhar pelo menos a superfície, porque essa pergunta que você fez ela é muito mais profunda do que talvez eu consiga respondê-la, né? Mas assim, quando você... Ludwig Mises, ele já dizia o seguinte, que o empresário ele é um eterno candidato. Ele está todos os dias em campanha. E quanto mais bem-sucedido ele for nessa campanha, mais a sua empresa vai crescer, porque mais o consumidor vai votar no negócio dele. Então, por que eu comecei falando esse exemplo do Mises? Porque é o seguinte, o poder público
Se é para tributar, que é um negócio que dói no bolso de todo mundo, eu sou pró-contribuinte de carteirinha. A primeira coisa que o Poder Legislativo deveria fazer é perguntar para o mercado. Mercado, aonde dói em você? O quão custoso e difícil é para você o tempo todo estar fazendo o serviço da Receita Federal, nas obrigações principais e acessórias. O segundo ponto, qual é o seu apetite para pagar imposto? Olhar cada mercado, o que é que você precisa para crescer? O que é que você precisa onde é que você precisa mais de investimentos? E aí ter um investimento maior em subvenções. Então o Estado diz, olha, eu vou abrir mão disso desde que você invista aqui. Então eu sinto eu sinto o seguinte, o Poder Legislativo tentando fazer algo sem conversar com o mercado. Isso é um ponto que assim, ele me gera uma grande preocupação, porque para mim as coisas tinham que caminhar juntas. Para mim a função do Estado era apoiar o empresário a crescer e não criar um sem número de entraves para que ele tenha que ter um departamento fiscal maior do que o departamento de recursos humanos. Então o que é mais importante numa empresa? Gente ou imposto? Então essa é a primeira provocação que eu faço. A segunda é, por exemplo, nós tivemos uma tese que todo mundo conhece, a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, né? A tese do século. Então, assim, a função do judiciário é ela olhar para a legislação e aplicá-la. Quando eu vejo um tribunal fazer conta para entender o tamanho da aplicação, isso me preocupa. Por quê? A Receita apresentou uma conta de 240 bilhões de reais que deveriam ser devolvidos. Agora entenda, devolvido, ou seja, eu recebi de forma indevida. Então, você vê que o problema não é a estrutura da legislação, mas a forma como a legislação tributária, ela hoje é tratada no Brasil. Eu acho que eu penso, né, isso não é uma discussão minha, foi o professor Carranza que levantou esse ponto num congresso se não me falha, da OAB. Se a gente só aplica a lei, o contribuinte ele vai se sentir mais satisfeito, porque ele vai perceber que a carga tributária dele vai diminuir. O empresário ele vai ter um pouquinho mais de tranquilidade nas suas obrigações fiscais, porque você sabe que banana é banana, laranja é laranja, né? E o Estado ele vai ter uma previsibilidade de receita muito próxima da realidade, com poucos soluços. Porque hoje, com esse afã arrecadatório, você comete inconstitucionalidades. O tribunal dá inconstitucionalidade. Ele arrecada hoje, tem que devolver amanhã. Então, eu penso que se houvesse a aplicação mais eficiente do que já tem, seria muito mais eficiente do que tentar inventar uma jabuticaba. Estamos batendo esse papo com o Murilo Leles, CEO da Leles Magalhães, advogado sobre tecnologia, sobre o uso de tecnologia nesse mercado e, inevitavelmente, os impactos para a vida de você, investidor e empresário que está acompanhando aqui o nosso programa pela BBC News. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Fique por aí. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o Murilo Leles, CEO da Leles Magalhães, advogado sobre o uso de tecnologia no mercado, no direito e, naturalmente, as aplicações do direito. Falamos um pouquinho sobre a estrutura tributária aqui no Brasil também, mas fora tributos, fora esse campo do direito que, feliz ou infelizmente, é muito pujante no Brasil, vocês têm olhado, vocês têm feito movimentos interessantes em outros campos do direito, inclusive para M&As, né? Como é que tem sido essas novas incursões do escritório? O que vocês têm achado de interessante, inclusive para aplicar essas técnicas novas em outros campos do direito? O difícil, Felipe, da inteligência artificial é a gente ter foco. Porque, como em qualquer atividade a gente consegue ter ganho de performance utilizando o machine learning, LLP e etc.,
Esse é um desafio muito grande. Mas especificamente especificamente no M&A, assim, em primeiro lugar, a gente tem uma certa segurança, que é o profissional que é o head dessa área de M&A, que é o Alberto Chin. Então, ele tem uma mega experiência, já participou de deals globais. Então, porque um ponto importante, abrindo aqui um parênteses, quando a gente fala de robotização, de você fazer scrapping, a proeminência ela é dada para quem sabe codar, para o programador. Quando a gente vai para a inteligência artificial, a proeminência ela sai de quem sabe fazer o código e ela vai para quem tem experiência. Então, por quê? Porque a inteligência artificial ela só funciona se você souber fazer a pergunta certa. Então, um jovem de 20 e poucos anos, ele pode ser muito bom em muita coisa, mas você concorda comigo que ele não teve tempo útil para errar? Como tem um podcast ontológico do Abílio Diniz, né? Que o jovem pergunta para ele: Abílio, como é que faz para ter sucesso? Meu filho, é muito fácil, é só ter boas decisões. Foi ótimo, mas como é que faz para ter boas decisões? Foi mais fácil ainda, é só antes você ter tomado péssimas decisões. Né? E a inteligência artificial ela precisa disso. Então a tranquilidade que nós temos de entrar com esse nível de convicção, com esse nível de ousadia para fazer integração de sistemas, análise de documento, para fazer, inclusive, gerar simetria de informação entre o comprador ou o vendedor, né? A gente usa a experiência do Alberto. Então, ele consegue dizer para os técnicos, não vá por aqui, não faça isso. Eu já vi esse filme e o mocinho morre no final, então nem tente caminhar por aqui, isso aqui não vale a pena mexer. Né? E isso a gente ganha muito tempo. E aí você alia a experiência com a capacidade de máquina, né? Então, se você me pergunta hoje aonde a gente vai chegar, qual o nível de automação que a gente vai alcançar nos deals de M&A, eu não sei te responder. Quando você comentou sobre o papel do técnico e o papel de quem está olhando aquele panorama, mas não é todo o advogado que é formado em análise de sistemas antes. Como é que é essa conversa? E quem está lá programando os robôs? Você tem uma série de advogados que você falou, não, olha, eu sei que você se formou em Direito, mas você tinha que ter feito análise de sistema antes, o pessoal voltar à faculdade. Como é que é construída essa equipe para você ter... Porque, no limite, quando a gente pensa... A primeira divisão que a gente pensa em carreiras, quando a gente está lá no ensino médio, no colegial, você tem humanas, exatas e biológicas, né? Então, quem está em um quadradinho não se mete com o outro. Né? Então, você coloca os advogados lá para programar, vem uma outra célula para fazer esses desenvolvimentos. Como é que é essa dinâmica ali para ter essa construção de tecnologia em direito? De forma alguma. Como diria o rei Salomão, na multidão de conselheiros habita a paz, a segurança e a prosperidade. Então a gente junta... Então, por exemplo, eu tenho um head de M&A como o Alberto, e aí na parte, né, porque desenvolvimento de algoritmos, aí quem faz isso é meu sogro, então coronel da aeronáutica, dá aula no ITA, no doutorado do ITA, de processamento paralelo, é um especialista em desenvolvimento de algoritmo, né, e o nosso Gujarati, né, que a gente chama ele sempre que a gente tem algo muito complexo para ser desenvolvido, que é o Marcelo. Então, e aí o que esse time faz? Ele olha para o problema, né? Quem apresenta o problema? O profissional que tem experiência, o profissional que sabe aonde dá certo e aonde dá errado, e aí eles fazem a transformação desse problema num algoritmo, num modelo matemático. E aí esse modelo matemático ele vai para a mão do Danúzio, que é nosso diretor de Data Science, e ele transforma isso em inteligência artificial. E ele desenvolve os modelos de inteligência artificial. E aí volta de novo para o time, onde a gente testa,
Porque o pessoal acha romântico a inteligência artificial, né? Mas dá um trabalho monstruoso, porque você tem que... É igual você ensinar uma criança a andar de bicicleta. Então, põe a primeira vez, é com rodinha, ela sente segurança, tira a rodinha e você vai acompanhando, e aí ela começa a andar, e aí maravilha, ela começou a andar? Começou. Agora você tem que dizer para onde ela vai e como é que ela usa o freio. Então, um modelo de inteligência artificial, ele segue exatamente esses passos. E óbvio, né, quando você junta gente boa, a possibilidade de sair alguma coisa boa dali, ela aumenta de forma exponencial. Então é nessa multidão de conselheiros aí que a gente tem conseguido ser exitoso na montagem, no desenvolvimento desses projetos. E como vocês constroem, você comentou de ter o Data Lake para processamento para treinar os modelos, como é que vocês constroem esse painel de informações? Assim, primeiro o primeiro modelo que nós desenvolvemos foi de planejamento tributário. Então eu tenho base legislativa, eu tenho a base do judiciário toda dentro da estrutura do Data Lake, eu tenho as jurisprudências, e aí você tem uma série e aí a gente faz uma regressão linear, e você entende de onde nasceu a tese proposta por um advogado tributarista, como é que isso caminhou no judiciário, quais foram as influências que levaram o tribunal àquela tomada de decisão. E aí, quando você faz essa análise, essa regressão linear, você começa a ter as curvas do futuro. Então, então você começa a dizer o seguinte, olha, essa tese aqui, ela tem menos de 50% de chance de ser exitosa. O que a gente faz? A gente tira essa tese do portfólio. Quando você tem essa construção, você vai retroalimentando e higienizando essa base ao longo do tempo. Sim. A base vai amadurecendo também. Não só o modelo, mas a própria base vai ganhando os contornos que você precisa. Vai. O Danúzio, ele tem um termo que eu adoro, né? Que ele fala que ele cria um modelo de AI e aí ele cria um outro modelo que esse modelo confronta esse. Porque ele brinca, falou, não basta um menino fazer a prova de matemática e tirar 10. Semana que vem eu preciso saber se ele decorou a tabuada. Daqui um mês eu preciso saber se ele aprendeu a tabuada. Daqui um ano eu preciso saber se isso já faz parte do cotidiano dele. Então, todo modelo que ele desenvolve um outro modelo para ficar constantemente testando. E aí uma coisa incrível que acontece é que a ferramenta ela começa a te dar insights que até então você não conseguia perceber. Né? Então, por exemplo, teve um case de AI que eu vi, de uma determinada empresa de logística, que ela ficou na dúvida, ela tinha um problema grande, e aí contratou, né, uma consultoria de AI, o pessoal foi lá e falou, olha, em todas essas datas aqui, você tem problema logístico. Por quê? O pessoal de Data Science perguntou para a diretoria. O pessoal do comercial entrou e falou, olha, não, isso aqui são feriados bancários. Falei, mas qual o impacto do feriado bancário na logística de uma empresa? Ele falou, a pessoa não recebe o dinheiro para abastecer. Naquele dia, ela não consegue ter movimentação financeira. Logo, ela segura as entregas para o próximo dia útil bancário. Qual o resultado? Todas as vezes que tinham feriado bancário, eles antecipavam créditos para todos os entregadores. Isso resolveu o problema na empresa. Então, a inteligência artificial ela tem a capacidade de cruzar dados e cruzar coincidências que não tem jeito, né? O Daniel Kahneman já dizia que a gente é orientado ao viés. E uma coisa que a inteligência artificial te ajuda a fazer, ela bem estruturada, é eliminar os bias. Né? E aí começa a surgir essas ideias novas. Inclusive, eu recomendo aí que acompanha o programa já sabe, o Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, um livro maravilhoso para você
entender um pouco de como o ser humano se enviesa e entender um pouco de por que às vezes é importante tirar esse viés. Eu sempre faço com os meus alunos um exercício, falo, olha, você acha que é fácil bater o mercado? Ele começa achando que sim, né? Aí a gente mostra que 80% dos gestores de fundos perdem para o mercado. Talvez não. Monta aí uma estratégia e executa. Aí vai lá e pega, vou investir só nas empresas mais lucrativas da bolsa. Aí ele bate o mercado, larga a margem. Aí ele fala, então é fácil, né? Beleza. Abre a carteira, vê onde você investiu. Aí o cara ficou 100% investido em uma empresa com passiva descoberto. Você teria coragem de, na sua vida real, fazer essa alocação? Eu falo, não. Então aí que é o problema. E por isso que as coisas não são tão simples, né? O ser humano vai puxar isso. Isso não necessariamente é ruim, não necessariamente é negativo sempre, mas é um ponto justamente para a gente observar e é uma vantagem de você fazer essa primeira lançada de... Acho que esse é o ponto, né? A inteligência artificial permite que a gente, em vários momentos, pesque com rede ao invés de pescar com vara. Se você quiser fazer alguns movimentos específicos, você vai fazer o ajuste na mão depois. Mas é fazer essa primeira perna, né? E como tem sido, olhando de dentro do mercado de vocês, eu sei que vocês foram muito fortes, né? E por isso a gente acabou trazendo esse convite, fico muito feliz que vocês tenham acertado, mas foram muito fortes puxando essas discussões. Como tem sido a adesão a essas discussões, né, das aplicações de tecnologia ao mercado jurídico no setor como um todo, né? Vocês têm visto esse movimento de adesão ou vocês ainda estão ali pregando no deserto, puxando esse bonde quase que sozinhos? Olha, você sentado a uma mesa, quando você fala que o seu escritório é orientado a data-driven, você já se torna o mais inteligente da sala, né? Então, porque o Brasil ele vive de hype, né? Então, se nós estivéssemos tendo essa entrevista aqui o ano passado, o hype era o multiverso. Então, com a vinda do chat GPT, o hype agora é inteligência artificial. Ano que vem eu não sei o que será. Né? O multiverso foi a paleta mexicana Isso, digital. Foi a paleta mexicana digital. Não, e ele vai acontecer, ele vem acontecendo há décadas. Né? Nos Estados Unidos ainda é muito forte e continuará sendo. Mas a gente tem alguns olhares. Então, assim, quando a gente chega numa empresa, o diretor jurídico, quando ele recebe o nosso relatório, e ele diz, olha, você teria a possibilidade de aproveitar 32 teses tributárias e você só aproveita 17, ele lê aquilo como incompetência. E aí o nosso maior desafio é desconstruir essa imagem. Porque se você pega os maiores escritórios tributaristas no Brasil, nenhum deles tem a ciência de todas as teses que estão tramitando no Brasil e nem qual é a jurimetria de cada uma. E aí a gente tenta desconstruir isso. Então, do ponto de vista do profissional, do diretor jurídico, do diretor tributário, da parte fiscal das empresas, elas sempre... aquela relação de amor e ódio. Primeiro eles nos odeiam, achando, pô, esse cara está me dedurando aqui. Depois que ele entende a lógica do que nós desenvolvemos, ele entende a lógica do que nós estamos ofertando, e que na realidade o que o nosso escritório oferece não é um cenário de recuperação tributária. O que nós ofertamos é o seguinte, olha, eu tenho um motor de inteligência preditiva, porque eu analiso tendência, eu tenho uma capacidade de automação aqui muito alta, então assim, você está completamente envolvido no seu operacional, no seu dia a dia. Você não tem tempo para analisar tudo, porque você tem que bater meta, você tem que cumprir isso, você tem que cumprir aquilo, você tem uma agenda e etc. Então, depois que ele entende que a gente é um canal de inteligência e operacional, aí tudo muda. Então, por exemplo, ele precisa bater meta, precisa fazer alguma coisa, surge uma demanda nova e ele tem uma semana para entrar com uma ação complexa. Num escritório tradicional, ele precisaria de muito tempo para preparar documento.
eu consigo preparar em horas toda a documentação necessária. Por quê? Porque a gente vem desenvolvendo um ferramental para cada demanda, uma ferramenta específica para ele resolver aquela dor. Depois que a gente consegue vencer essa etapa, Felipe, aí nós somos vistos com bons olhos. Mas até isso acontecer ainda tem sido um desafio. Ainda tem sido um desafio. Agora, contando essa história, esse próprio ferramental de inteligência gera um ferramental comercial interessante para vocês. Vocês usam esse recurso para encontrar candidatos, para encontrar prospects também para o próprio escritório? A gente está começando. Pô, isso é fantástico. Porque assim, então a gente ainda está em fase de desenvolvimento e amadurecimento de todas as ferramentas, né? Porque as pessoas têm a impressão que a utilização de inteligência artificial é apertar botão. E não é. Lamentavelmente. Não, ainda não. A gente até brinca, né, que a idade das pedras não acabou por falta de pedra, né? E assim, mas a gente tem muita pedra para quebrar antes do modelo ficar pronto e a gente ter a confiança de utilizar isso. E a inteligência artificial, ela sempre é um adolescente. Então, por mais que tenha um nível de maturidade e um nível de independência, você precisa ficar observando e entender o que está acontecendo o tempo todo, né? E tudo o que a gente faz, a gente não permite que a inteligência crie uma black box. Então, todos os nossos códigos, começou a criar black box, a gente corta. Então, a gente quer auditoria de tudo, a gente quer compliance de tudo, a gente quer documentação de tudo, a gente quer transparência de tudo. Por quê? A gente acabou fazendo uma spin-off e hoje a gente está prestando implementação de inteligência artificial em grandes players, né? Em grandes bancos, fundos e etc. Então a gente tem uma grande preocupação com esse nível de transparência. Porque aqui no Brasil ainda não aconteceu, mas nos Estados Unidos já, de uma determinada empresa, e uma grande empresa, ela teve o seu crédito negado por uma inteligência artificial. Abriu-se um processo. E aí pediu a auditoria do banco. Quem disse que o banco tinha auditoria da black box que a inteligência artificial desenvolveu? Logo, fizeram um acordo e acabou o assunto. Para a gente não passar por isso, então a gente já tem todas essas camadas de compliance e de transparência para, em hipótese alguma, pelo menos torço eu, que a gente enfrente esse tipo de desafio. Você tocou num ponto que era a minha próxima pergunta, inclusive. Como é compliance nesse universo? Porque você já passou por esse tema de uma forma muito interessante, mas eu queria aprofundar um pouco. Que quando quem está assistindo a gente gosta lá de billions, né? Você tem uma gestora de fundo. Se o Bob ia lá e falar, compre isso aqui, porque ele achou essa informação por aí, você pode não conseguir rastrear todos os pontos, mas você tem um responsável. Sim. Aquele indivíduo fez a movimentação, e se ele não tiver como justificar o porquê, então você ter ali a análise da empresa para te entregar e falar, olha, eu comprei por causa disso, não é pelo que você está me acusando, ele pode ser declarado culpado. Na inteligência artificial, você comentou do caso de uma análise de crédito da companhia. Mas imagina um plano de saúde negando o plano de saúde a uma determinada pessoa por ela ter utilizado no seu modelo informações sobre a saúde do indivíduo que ela não poderia ter utilizado. Então, como é que você constrói compliance em um ambiente que não são necessariamente seres humanos tomando a decisão? No nosso caso específico, nós só utilizamos informações públicas. Então, assim, em primeiro lugar, eu estou falando de um ambiente jurídico. Então, eu tenho o site de todos os tribunais e eu tenho informações processuais. Aí eu tenho informações da Receita Federal, cartão CNPJ, QSA. Eu tenho LinkedIn da empresa, eu tenho o site da empresa. Então, só isso me dá o volume de informação que eu preciso
para desenvolver um planejamento tributário prévio, sem informação interna da empresa. Agora, a gente extrapolando isso para os demais universos, assim, primeiro a gente tem a questão de dados pessoais que você citou, o plano de saúde, né? A individualização da saúde. Você não consegue saber a informação específica da saúde do Felipe sem que o Felipe autorize. Por quê? Porque ou eu preenchi isso em algum cadastro, ou está no meu prontuário médico eletrônico. No meu prontuário médico eletrônico ninguém tem acesso, a não ser o médico. Só que a gente tem uma outra fragilidade que a LGPD está tentando resolver, que eu brinco que é a frase mais mentirosa do mundo. Li e concordo com os termos de uso do software. Né? Então, ele cumpre a LGPD, mas ele entregou todas as informações ali. Então, assim, se eu consigo ter a rastreabilidade de que essa informação que eu tenho ou veio de uma fonte pública ou veio de uma fonte autorizada, me é permitido, sim, fazer a anamnese. E de fato os planos de saúde estão fazendo isso. Por quê? A pessoa preenche lá aquela ficha, né, quando ela vai ingressar no plano de saúde, e ela diz lá, peso 80 quilos, faço academia 3 vezes por semana, tenho uma vida física completamente ativa. 90 dias depois, ele está com 175 quilos pedindo uma liberação para fazer uma bariátrica. Então, assim, como por um lado nós temos aí a falta de transparência do contratante, do outro, a gente tem uma tentativa da empresa de fazer a redução, ou pelo menos a mitigação de risco, né? E, sim, a inteligência artificial ela vai auxiliar a fazer isso, desde que você tenha completa rastreabilidade de todos os datasets, ou seja, de todas as informações que estão alimentando o data lake. Então, se você tem isso, perfeito. Se você não tem, we have a problem. Né? Houston, we have a problem. Então, tem que ter muito cuidado. E aí, você, na sua frase, né, aonde é que está o input? O input tem que ser de qualidade. Se entra lixo, vai sair lixo. Não tem como. Quanto das atividades, não sei se tem como mensurar isso, mas a gente está aqui para fazer as perguntas, né? O convidado está para trazer as respostas. Vocês conseguem mensurar de quanto das atividades de vocês passa por inteligência artificial, quanto ainda é o modelo tradicional? Olha, hoje eu diria que aproximadamente 95% de tudo que a gente faz no escritório, em algum momento ele passa por um motor de inteligência artificial. 95%? Bom, a gente está... Esse número é impactante, né? A gente está caminhando para os minutos finais, mas antes de puxar o encerramento, eu queria aproveitar um pouco dessa sua bagagem, essa sua experiência, e da construção dessa transformação para convidar um exercício de futurologia aqui. O que você enxerga de próximos passos? Para onde vai esse domínio da tecnologia dentro do setor jurídico? Como a gente vai começar a ver isso mudando o sistema para os próximos anos? Olha, Felipe, se nós estivéssemos aqui com um modelo de econometria, seria mais fácil responder. Mas teria sido mais difícil montar o modelo antes. Né? Olha, a tecnologia, tem uma frase do amigo meu, o Vitor, que ele fala assim, olha, a inovação ela é lenta, mas quando chega é rápido. Então, assim como a gente hoje não vive sem os aplicativos de pedido de comida, eu entendo que daqui pouquíssimo tempo a gente não vai conseguir mais viver sem inteligência artificial, tá? Porque de fato ela traz uma dinâmica muito grande. Como toda novidade, como foi na Revolução Industrial, como foi, a gente teve o boom das .coms,
como teve o boom das startups, você primeiro passa pela fase do romantismo, a fase do desespero, a fase que todas as multinacionais vão quebrar, né? Então agora as startups vão dominar, e hoje o que você vê? Você vê que o mercado ele assentou, né? E ninguém mais tem dinheiro para fazer cash burn. Então só investe em negócios reais ou ideias onde os envolvidos têm expertise. A inteligência artificial eu vejo no mesmo caminho. Então hoje a gente está no momento que está todo mundo achando que está sendo desenvolvido aí uma nova Starlink, né, a do Exterminador do Futuro. Daqui a pouco o pessoal vai entender que não. O pessoal vai entender que o termo inteligência artificial, ele não é para tomar emprego, mas ele é para devolver para o ser humano aquilo que é a função do ser humano fazer. A nossa função é ser criativo. A nossa função é criar a Quinta Sinfonia de Beethoven. A nossa função é desenvolver artes. Se você pede para uma inteligência artificial desenvolver uma música nova, ela vai desenvolver aquilo que existe. Mas... o que muitos artistas pop têm feito também, né? Tem feito. E assim, está corretíssimo. Ele tem que usar a ferramenta. Agora, se não tiver um Tom Jobim para mudar a forma como se usam os acordes para desenvolver a bossa nova, isso não tem como ser feito sem um ser humano. Então, eu vejo que a gente vai ter uma capacidade muito grande de aumentar a produtividade. Isso é um desafio para o governo, é um desafio para o mercado. Eu acho que a gente tem que ter... primeiro, acho que a gente tem que... Warren Buffett, né, que tem aquela frase que nunca meça o rio com os dois pés, né, a profundidade do rio com os dois pés. Então, assim, a gente tem que pelo menos colocar um pé e entender como funciona a dinâmica da utilização desse tipo de tecnologia. E com o outro pé, eu acho que a gente tem sim a responsabilidade de pensar. Tem gente que não vai ter tempo para se inovar. Como é que a gente cuida dessas pessoas? Quais estruturas que a gente vai desenvolver para elas? Né? Tem mercados que vão acabar? Tem. E isso é natural da vida. Agora, e os mercados que irão surgir? Murilo, muito obrigado pela participação, muito obrigado por esse papo, por compartilhar um pouco desse conhecimento conosco. Fique à vontade de deixar também seus contatos, quem quiser procurar vocês, site, redes sociais, fica à vontade, o momento é seu. E muito obrigado pela participação. Eu que agradeço a paciência do telespectador também. E assim, é lelesmagalhães.com e no LinkedIn Murilo Leles Magalhães. Então, muito obrigado, Murilo. Eu que te agradeço. Muito obrigado a Leles Magalhães por ceder aqui a participação do seu CEO. Muito obrigado a você, telespectador da BMC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar de segunda a sexta, sempre para trazer para vocês as mentes que fazem o mercado financeiro brasileiro acontecer, para deixar vocês sempre atualizados e também sempre um passo à frente, sempre capturando essas inovações aqui com essas pessoas que estão pensando essas inovações. Essas pessoas estão construindo essas inovações para manter você sempre um investidor melhor a cada dia. Nós vamos ficando por aqui com Você com Dinheiro de hoje. Muito obrigado e até a próxima.